Idosa vai visitar a filha que não via há algum tempo e fica em choque ao entrar na casa. Antes de começar nossa história, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar. O táxi cortava as ruas como um dragão de metal, enquanto Dona Lúcia se perguntava, com um misto de nervosismo e expectativa, o que a aguardava na mansão. A velha cidade, com seus prédios baixos e becos empoeirados, se distanciava enquanto a luxuosa propriedade se aproximava. Era como se ela estivesse atravessando uma linha invisível entre dois mundos, o de uma vida simples e tranquila, onde as coisas aconteciam com lentidão, e o de uma realidade onde as portas se fechavam em sua cara, mas sempre com um sorriso, dissimulado, como se algo estivesse prestes a ser revelado, algo escondido nas sombras. A mansão à sua frente parecia um monstro de concreto e vidro, com jardins bem cuidados e altos muros que não convidavam ninguém a entrar. Quem são essas pessoas? Pensou Lúcia. Como alguém como sua filha poderia viver aqui, entre esses muros frios, cercada de coisas que, ao invés de trazer felicidade, pareciam esconder um segredo? Mas Helena estava ali, e isso era o que importava. A filha de sua carne e sangue, desaparecida, em um mundo que ela não compreendia. Ela tocou a campainha e logo foi recebida por um porteiro que parecia tão impessoal quanto os próprios portões da mansão. Não havia simpatia, não havia calor humano. Apenas um gesto mecânico e um olhar, vazio, como se ele fosse parte da casa, mais do que uma pessoa real. A tensão aumentava. Lúcia sentiu o cheiro do medo, ou talvez fosse só a antecipação, o pressentimento de que algo estava errado. Quando Arthur apareceu, um sorriso frio estampado em seu rosto, foi como se ela estivesse sendo observada por um alienígena. Ele parecia tão confortável naquela casa, quanto se fosse um parasita que se acomodara na carne de um animal adormecido. "Surpresa, Dona Lúcia", disse ele, com uma voz que parecia mais um comando do que um cumprimento. "Não, estava esperando a visita. Helena está bem, mas..." E ele hesitou, como se uma mentira estivesse prestes a escorregar de seus lábios. A sensação de desconfiança tomou conta de Lúcia. Helena, sua filha, sempre tão vibrante e cheia de vida, agora parecia uma sombra de si mesma, pálida, fraca, quase irreconhecível. Ela olhou para o marido de sua filha e tentou buscar ali alguma pista, mas Arthur se esquivava, se escondia atrás de palavras vazias. Ele falava sobre repouso, sobre recuperação, como uma mentira cuidadosamente encenada, disfarçada de preocupação. Então, a filha, Helena, com a mente nublada pela sonolência, mal conseguia erguer a cabeça. O que estava acontecendo ali? Lúcia podia sentir que algo estava fora do lugar, como um eco distante, um som que ninguém mais parecia ouvir. E Arthur, sempre com aquele sorriso, parecia querer apressá-la. "Ela precisa descansar. Por favor, não insista." Mas como ela poderia não insistir quando sentia que sua filha estava sendo engolida por algo maior, algo que ela não conseguia ver, mas que poderia sentir em cada gesto de Arthur, em cada palavra de Marta, a governanta que agora parecia ser uma guardiã dos segredos sombrios daquela casa. Lúcia sabia, no fundo de seu ser, que essa não era uma simples visita. Havia mais ali, mais do que ela podia entender, mas tudo indicava que ela não sairia daquela mansão sem respostas. Lúcia não conseguia dormir. As paredes da mansão, que antes pareciam imponentes e isoladas, agora pareciam se fechar ao seu redor. Algo estava errado. Ela sentia isso na espessura do ar, no jeito como os funcionários evitavam seus olhos, como se estivessem presos em algum jogo que não podiam ou não queriam entender. Era como se todos ali, do porteiro ao mordomo, até a governanta Marta, estivessem envolvidos em uma grande ilusão. A realidade estava se fragmentando. As bordas começavam a se desfocar e Lúcia,
com o olhar aguçado de quem viveu a vida inteira na periferia, estava começando a ver através disso. No jantar, a tensão era palpável. As conversas estavam fora de sintonia, como se as palavras estivessem sendo ditas por pessoas diferentes de seus corpos. Arthur parecia perdido em seus próprios pensamentos. Seus olhos, embora fixos em Lúcia, pareciam nunca realmente vê-la. E Marta, que antes parecia uma simples funcionária, agora exalava um poder sutil, como uma sombra que cresce quando o sol se põe. Ela e Arthur trocavam olhares disfarçados, um jogo invisível de sinais que Lúcia não podia ignorar. Era um código, um idioma secreto que só eles entendiam. A cada palavra vaga que Arthur dizia, Lúcia sentia mais forte a necessidade de descobrir a verdade. Ele falava sobre a saúde de Helena com uma suavidade que lhe parecia ensaiada. O que era esse acidente de que ele sempre falava? Não fazia sentido. Se a filha estava tão fraca, como ele dizia, por que a casa estava tão cheia de vazios e sorrisos forçados? Algo ali não estava se encaixando. Lúcia, de espírito afiado, já começava a perceber que tudo ao seu redor era mais uma peça de um grande quebra-cabeça que ela tinha que montar peça por peça. Mas o pior, o mais inquietante, era o comportamento dos funcionários. Não havia uma única pessoa na mansão que parecesse genuína. Todos pareciam jogar um jogo de aparências, fingindo, sempre fingindo. Eles evitavam o contato visual, como se estivessem se protegendo de algo. Ou pior, como se soubessem que a verdade era mais perigosa do que qualquer mentira. Era como se o próprio ambiente estivesse saturado de uma energia estranha, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. E então, naquela noite, no silêncio profundo da mansão, Lúcia tomou uma decisão. Ela não poderia mais confiar no que seus olhos viam. A verdade estava se escondendo nas sombras, nas palavras não ditas e nos olhares furtivos. Ela precisaria agir. Saindo sorrateiramente para o quarto de Helena, Lúcia percebeu algo que a fez congelar. Marta estava lá, com uma bandeja de medicamentos. A governanta a observava com um olhar rígido, como se estivesse controlando cada movimento. Não havia amor no seu olhar. Só havia um medo profundo, um temor do que poderia acontecer se alguém soubesse o que estava acontecendo. Lúcia não se deixou intimidar. "O que são esses remédios?" ela perguntou, tentando soar calma, mas seu coração estava batendo mais. "Rápido!" Marta, com um olhar ainda mais duro, respondeu com uma voz seca. "São prescritos pelos médicos. Não se meta nisso." Mas Lúcia não era uma mulher que se afastava facilmente. Ela se aproximou de Helena, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão fria, notando a fragilidade que a filha exibia. Helena, com os olhos pesados, mal conseguia falar. As palavras que saíam de sua boca estavam desconexas, como se sua mente estivesse se dissolvendo em algum lugar escuro, inatingível. Lúcia sabia o que isso significava. Ela estava sendo envenenada. Quando saiu do quarto, foi confrontada por Arthur, que com um olhar que se assemelhava a um monstro disfarçado de homem, perguntou o que ela estava fazendo. Seu tom de voz era autoritário, frio, e suas palavras eram como ordens, não como sugestões. Mas Lúcia já não se intimidava. Ela sentia que estava começando a rasgar a cortina que escondia a verdade. E sabia que, se quisesse salvar sua filha, teria que ir até o fim. A noite se estendia como um manto escuro. E a mansão, com seus corredores vastos e silenciosos, parecia mais um labirinto do qual Lúcia não poderia mais sair. Ela já não estava apenas procurando respostas. Agora, ela estava em guerra. E como em toda guerra, o inimigo não era mais um homem ou uma mulher. Era o próprio sistema, o próprio controle. Pela manhã, o sol parecia mais um intruso, entrando pelas frestas das cortinas, iluminando os espaços da mansão de forma desconcertante.
Lúcia ainda não havia conseguido dormir. Sua mente fervilhava, uma corrente elétrica de desconfiança, inquietação e, acima de tudo, uma sensação de que algo muito maior estava em jogo. Ela andava pela casa como se estivesse tentando decifrar um código secreto que só se revelava para quem fosse capaz de ver as entrelinhas da realidade. E ali, naquela mansão, onde cada quadro na parede parecia observar, cada móvel parecia estar em sintonia com um objetivo oculto, ela começou a perceber as falhas, os pequenos detalhes que contavam uma história diferente da que todos estavam contando. A rotina dos funcionários era meticulosamente organizada, como uma coreografia de sombras que se moviam por corredores largos e solitários. Lúcia não podia deixar de notar a estranha precisão dos movimentos de cada um deles. Era como se estivessem encenando, atuando em uma peça de teatro, e todos estavam no palco, exceto ela. Ela não pertencia ali, mas ao mesmo tempo sabia que era a única pessoa capaz de enxergar o que se escondia. Foi então que, ao passar pelo jardim, algo inusitado aconteceu. Ela encontrou Ricardo, o jardineiro. Um homem simples, de mãos calejadas e olhar sincero, mas que de algum modo parecia ser o único que não estava preso à narrativa que os outros queriam vender. Ele era um espelho que refletia a verdade crua daquilo que estava acontecendo naquela casa, sem adornos ou distrações. Ricardo, como se tivesse lido seus pensamentos, mencionou o acidente, algo que, até aquele momento, Lúcia não sabia bem como decifrar. Ele disse que Helena não estava mais a mesma desde aquele tal acidente e, ao mencionar Marta, a governanta, a voz de Ricardo se tornou um sussurro, quase um aviso. Marta, ele dizia, era uma figura de autoridade incontestada dentro da casa, mas havia algo ali que não batia. A mulher controlava tudo, desde os remédios até as visitas, até mesmo a alimentação de Helena. O veneno não estava apenas nas substâncias que ela tomava, mas em todo o controle que a governanta mantinha sobre cada aspecto da vida da filha de Lúcia. Ricardo, como um homem simples, não sabia de todas as peças do quebra-cabeça, mas as pistas estavam todas lá. Ele mencionou que os funcionários antigos haviam desaparecido, demitidos misteriosamente, sem explicações. Lúcia, como uma boa detetive de sua própria vida, começou a juntar os pontos. Quem são esses funcionários? Por que eles sumiram? O que Marta estava fazendo ali? E por que ninguém parecia questionar o fato de que Helena, uma mulher jovem e cheia de vida, estava se desfazendo? Enquanto a conversa se desenrolava, Lúcia se sentiu atraída pela sinceridade de Ricardo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão crescente em seus músculos. O olhar desconfiado de Arthur, que se aproximava abruptamente, como se tivesse saído do nada, a alertou para um perigo iminente. Ele os observava, como um predador farejando sua presa. Ricardo, no entanto, manteve a calma, e Lúcia, com a mesma determinação de sempre, não recuou. O jardineiro era, para ela, uma tábua de salvação, a última linha entre a verdade e a mentira. Arthur, com sua presença impositiva, interveio rapidamente, mas Lúcia não se intimidou. Ela sentiu, com uma clareza arrepiante, que aquele homem era um ator na peça de um teatro que ela não conseguia entender totalmente, mas sabia que era um teatro macabro e ele estava dirigindo tudo por trás dos bastidores. A casa era o palco, os funcionários, os atores. E ela, a única espectadora que começava a ver as falhas no roteiro. Você não deve conversar com ele, disse Arthur, com um tom que não deixava espaço para discussão. Mas Lúcia não estava mais disposta a se calar. Ela sabia que Ricardo não era uma ameaça, mas uma chave. Ele tinha informações, ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Ela só precisava fazer uma coisa: confiar em sua intuição. Mas agora, ela sabia, seria uma luta.
Uma luta contra um sistema que parecia perfeito, mas estava apodrecendo por dentro. E ela, Dona Lúcia, estava disposta a ir até o fim. Nada mais poderia ser feito em silêncio. Ela estava ali para arrancar a verdade do fundo daquela casa, com a força de sua mente, com a persistência de uma mãe. E Arthur, o homem que parecia controlar tudo, já não parecia tão invencível. Lúcia tinha agora um aliado. E com aliados, a guerra contra as sombras da mansão começava a ficar mais equilibrada. Lúcia, com a mente em chamas, andava pela mansão como uma guerreira em um campo de batalha invisível. Ela havia dado o primeiro passo para descobrir a verdade e não poderia mais voltar atrás. O que antes parecia um quebra-cabeça disperso, agora tomava forma. Mas a imagem que começava a se revelar era aterradora. Cada dia que passava, mais ela se convencia de que Helena estava sendo manipulada, controlada por algo ou alguém mais poderoso do que ela jamais imaginara. E a chave para tudo parecia estar escondida nos remédios, aqueles pequenos frascos que Marta, a governanta, preparava com tanto cuidado, com tanto zelo. A observação de Marta era a peça final. Lúcia sabia que algo estava errado com os medicamentos, mas o que exatamente? Era um mistério, cuja resposta se desenrolava diante de seus olhos como uma película de filme arranhada, cada quadro revelando um detalhe inquietante. E foi nesse momento, ao observar a governanta preparar os frascos com um ritual quase religioso, que Lúcia percebeu. Marta estava colocando algo a mais. O movimento das mãos da mulher era preciso demais, calculado demais, para ser ignorado. Havia algo oculto ali, algo que ela não podia ver, mas poderia sentir com toda a sua intuição apurada. Uma intuição que por anos a havia guiado através das dificuldades e agora se tornava sua maior aliada. O golpe de sorte veio em uma distração momentânea. Marta, sem perceber, se afastou por um breve segundo. Lúcia, com uma rapidez quase predatória, agarrou um dos frascos e o escondeu, escondendo-o em sua mão como uma chave para um segredo proibido. Seu coração disparava. Cada passo, cada movimento era uma dança no fio da navalha. Ela sabia que agora não havia mais volta. A primeira pessoa a quem Lúcia recorreu foi Ricardo. Ele era o único, além de Helena, que parecia ser capaz de entender o que estava acontecendo. Quando ela lhe mostrou o frasco, ele olhou para ela e, por um momento, seu rosto expressou uma preocupação que se transformou rapidamente em um tipo de alívio. Finalmente, eles estavam começando a entender a dimensão daquilo tudo. Ricardo sugeriu, com a cautela de quem conhece o terreno perigoso, que levassem o frasco a um médico fora do alcance de Arthur, fora da influência da mansão. A sugestão de um especialista foi como uma lâmina afiada cortando o véu de incerteza que envolvia a situação. Mas havia um risco, um grande risco. Enquanto isso, os movimentos de Arthur se tornavam cada vez mais ameaçadores. Sua postura antes imponente agora parecia rígida, desconfortável, como se ele soubesse que algo estava por acontecer, mas não soubesse o quê. Lúcia, com sua presença sempre calculada, via em seus olhos uma inquietação que antes estava escondida, uma raiva disfarçada, uma tentativa desesperada de manter a ilusão intacta. Ele começava a perceber as rachaduras na fachada da mansão. E essas rachaduras, para ele, eram tão perigosas quanto o veneno que ele estava dando a Helena. Lúcia não se deixou abalar. A mentira que Arthur mantinha, a farsa que ele estava construindo sobre Helena, precisava ser exposta. A tarefa era hercúlea, mas Lúcia se sentia mais forte do que nunca. Agora, com o frasco em mãos, ela tinha uma pista. E pistas eram poder. Mesmo que o tempo estivesse se esgotando, ela sentia que a verdade estava ao seu alcance, mais próxima a cada segundo.
E então, como se tudo estivesse orquestrado por uma força invisível, Marta percebeu que algo estava errado. Havia uma mudança no comportamento de Lúcia, uma insistência em não se afastar de Helena, um olhar que antes estava em dúvida, mas agora estava determinado. Marta, com sua vigilância implacável, começou a cortar as visitas de Lúcia, limitando o acesso à filha. O jogo estava mudando, e como qualquer bom jogador de xadrez, Lúcia sabia que precisava ser mais astuta, mais discreta. Era uma guerra de paciência. A batalha não seria vencida no calor do momento, mas nas pequenas vitórias que poderiam se acumular. O médico, Dr. Azevedo, seria o próximo movimento. Lúcia já havia traçado o plano. Conseguir as provas. E as provas estavam ali, em suas mãos, no frasco que ela havia escondido e agora levaria para o médico. A revelação que estava prestes a ocorrer poderia destruir tudo o que Arthur e Marta haviam construído, e Lúcia sabia que uma vez que a verdade fosse conhecida, não haveria como voltar atrás. Mas o tempo estava contra ela. Cada minuto que passava era mais uma oportunidade para Arthur agir, para Marta tomar providências, para a mentira se espalhar ainda mais. A tensão estava atingindo níveis quase insuportáveis. E Lúcia, com o coração pulsando forte, sentiu que o momento decisivo estava muito mais próximo do que ela gostaria. A única coisa que ela sabia com certeza era que nada mais seria como antes. Ela não estava mais apenas tentando salvar Helena. Ela estava prestes a destruir um império de mentiras e manipulação. E com isso, ela seria mais do que uma mãe. Ela seria uma força que poderia mudar tudo. Lúcia se sentia como uma marionete, mas, ao contrário de todas as outras marionetes ao seu redor, ela agora tinha uma tesoura afiada nas mãos, pronta para cortar as linhas que a prendiam. O plano estava tomando forma. Cada movimento dela, embora calculado e disfarçado, tinha um propósito maior. A verdade finalmente seria revelada. A sensação de impotência que havia a dominado durante dias agora estava sendo substituída por uma necessidade imensa de ação, de movimento. E a cada segundo, o que parecia um simples jogo de sombras, uma ilusão de poder, se tornava mais claro. Ela estava sendo observada. Cada gesto seu era acompanhado. Arthur e Marta estavam se fechando sobre ela, como se estivessem cientes do que ela estava começando a perceber, e isso a deixava em alerta máximo. Ricardo, por outro lado, mantinha-se discreto, atento a cada passo, mas sem pressa. Ele, o jardineiro, o homem simples, agora parecia ser o verdadeiro estrategista. Ele sabia o que estava em jogo e o que estava por vir. Ele também sabia que mais cedo ou mais tarde tudo se resolveria, mas seria necessário mais do que apenas uma fuga apressada. A cautela agora era a chave. Ricardo tinha um tipo peculiar de sabedoria. Era o tipo de conhecimento que vem não de livros ou estudos, mas de uma compreensão mais profunda da natureza humana, das marés que se movem nos bastidores de qualquer grande história. Temos que esperar, Lúcia. Arthur sai à noite. A casa fica vazia. Esse será o momento, ele dissera com uma calma quase sobrenatural. Ele não estava falando apenas sobre o presente, mas sobre uma visão mais ampla do que estava acontecendo dentro da mansão. Ele sabia que a fuga não seria fácil. Ele sabia que havia algo além da simples descoberta do veneno nos frascos. Algo que estava profundamente enraizado na própria natureza da mansão e nas pessoas que a habitavam. E ainda assim, ele estava disposto a correr o risco. Lúcia, com a intensidade de sua busca, se sentia como uma tecelã, trançando uma rede complexa de movimentos para pegar o momento certo. Ela sabia que o tempo estava contra ela, mas também sabia que a única coisa mais perigosa do que o próprio Arthur era a sua pressa. Os passos rápidos e apressados poderiam ser fatais,
e ela não estava disposta a se precipitar em uma jogada que pudesse falhar. A estratégia era clara: esperar o momento certo, agir de forma sutil, não dar qualquer pista de sua verdadeira intenção. E ainda assim, a cada dia, a verdade ia ficando mais próxima de sua mão. Mas havia outro fator, uma força invisível que ela começava a perceber mais claramente a cada interação com Arthur. Ele estava cada vez mais agressivo, mais possessivo. Sua postura mudou. Aquele sorriso frio e calculado começou a desaparecer, dando lugar a um comportamento mais impaciente, como se ele estivesse lidando com algo que não podia controlar. Ele estava perdendo o controle, e talvez isso fosse a chave para tudo. Era como se ele soubesse que sua mentira estava prestes a ser descoberta, mas não soubesse como impedir isso. Ele tentava controlar tudo, cada movimento de Lúcia, cada palavra dita, mas por alguma razão ele se tornava mais errático. Quando ele pressionava Lúcia para deixar a mansão, para sair de perto de Helena, ela via uma oportunidade. O desespero de Arthur se tornava uma pista que ela precisava seguir. Ele estava se tornando vulnerável, e uma vulnerabilidade, por mais pequena que fosse, poderia ser a abertura necessária para desvendar tudo. Lúcia se recusava a ser intimidada. Ela sabia que a única coisa que poderia derrubar o império de Arthur era a verdade. E a verdade estava escondida, cuidadosamente embalada nos frascos que Marta preparava com tanto cuidado. Esses pequenos objetos, que antes pareciam inocentes, agora eram a chave de um mistério mortal. O veneno que os preenchia não era apenas físico, ele era simbólico, uma metáfora para o controle absoluto que Arthur tinha sobre a vida de Helena. Mas Lúcia não seria mais uma vítima. Ela já tinha escolhido seu caminho, e a cada dia se sentia mais perto do objetivo. Enquanto isso, Marta, a governanta, com sua frieza de guerreira, começava a perceber que as coisas não estavam mais em seu controle. O comportamento de Lúcia tinha mudado. Ela estava se tornando mais persistente, mais incisiva. Marta sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha ideia do que exatamente. Ela começava a apertar as rédeas, a limitar as visitas de Lúcia, mas isso, ao invés de amedrontá-la, só a motivava ainda mais. Lúcia sabia que estava chegando ao limite de sua paciência, que a resposta estava prestes a vir e ela estava mais do que pronta para agir. Com a ajuda de Ricardo, ela traçava cada movimento com precisão cirúrgica, observando as falhas, as brechas, os pequenos detalhes que poderiam ser aproveitados. Era uma guerra de nervos, uma batalha invisível, mas Lúcia estava disposta a vencê-la. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar. E quando isso acontecesse, o controle de Arthur e Marta sobre a mansão seria quebrado. Não havia mais volta. A noite chegou como um véu de escuridão, pesado e silencioso. Lúcia, como uma figura esquiva, movia-se pela mansão com uma precisão meticulosa, como se cada passo fosse parte de uma coreografia maior, invisível aos olhos de todos. A mansão, uma estrutura monumental de opulência e sombra, agora parecia ter algo de ancestral, como se fosse viva, respirando ao ritmo de suas próprias mentiras e segredos. As paredes, que antes pareciam tão imponentes e imutáveis, estavam agora carregadas com o peso de toda a dissimulação que ali se escondia. Cada corredor ecoava com a sensação de que o tempo havia se detido, mas ao mesmo tempo corria de forma irracional, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ricardo, sempre alerta, sempre em seu papel de sombra, já havia feito seu trabalho. Ele sabia que o plano estava em seus estágios finais, mas também sabia que a margem para o erro era nula. Lúcia agora se sentia como uma predadora, caçando não uma presa qualquer, mas um predador disfarçado de vítima.
Arthur, o homem que ela uma vez considerou o marido perfeito para sua filha, agora se revelava como uma figura depravada e manipuladora, um mestre de marionetes que usava veneno como ferramenta de controle. Ele nunca imaginou que alguém fosse capaz de ver além das cortinas que ele havia cuidadosamente pendurado. A tensão entre Lúcia e Arthur se tornara palpável, como um fio prestes a arrebentar. Ele, imerso em sua arrogância, não percebia o abismo que estava se abrindo sob seus pés. Mas Lúcia via com clareza, como se tudo tivesse sido desenhado para ela em uma tela invisível. Cada palavra de Arthur, cada ação que ele tomava, parecia ser uma parte do grande espetáculo que estava prestes a colapsar sob o peso da verdade. Ela sabia que a única forma de resgatar Helena seria agir com extrema cautela, pois qualquer erro agora poderia significar o fim de tudo. Ela entrou no quarto de Helena com a mesma quietude de um espectro, os olhos fixos na filha, ainda atônita, mergulhada em um estado entre a lucidez e a sonolência. A cada movimento que ela fazia, parecia que o veneno de Arthur e Marta se espalhava mais profundamente no corpo da jovem, levando-a para uma prisão invisível, onde sua mente não podia mais escapar. Mas Lúcia não se deixava abalar. A mãe sempre soubera que para encontrar a cura era preciso primeiro entender a doença, e agora, com as evidências em mãos, ela tinha o antídoto. A frustração de Marta, a governanta, parecia crescer com cada tentativa de Lúcia de chegar mais perto de Helena. As restrições aumentavam, o número de visitas diminuía. A tensão, de fato, começava a se manifestar fisicamente, com os músculos de Lúcia tensos e prontos para explodir a qualquer momento. Ela sabia que, no fundo, Marta sentia a mudança. Ela podia ver isso em seus olhos, naquela maneira de olhar para Lúcia, com uma expressão que não era apenas de desconfiança, mas de algo mais profundo, algo instintivo. Marta, de algum modo, sabia que o jogo estava prestes a mudar. E quando Lúcia encontrou o momento perfeito, quando o silêncio da noite a envolveu como um manto, ela e Ricardo avançaram para o próximo passo. O plano estava em andamento. O frasco que ela havia escondido, o frasco que Marta preparava com tanta precisão, agora se tornava o ponto central de tudo. Ricardo, com sua habilidade em passar despercebido, já havia feito a conexão com o Dr. Azevedo, um médico fora do alcance de Arthur. O frasco, aquele pequeno recipiente de vidro, agora representava a chave para a liberdade de Helena. Mas não seria fácil. O relógio estava correndo contra eles. Cada segundo que passava, a realidade de Arthur e Marta se aproximava da destruição iminente. À noite, enquanto Arthur saía para mais uma de suas reuniões, se tornava o campo de batalha final. Lúcia e Ricardo sabiam que tinham uma janela estreita e precisavam agir com precisão. Mas a tensão era insuportável. Cada respiração parecia amplificada, como se o mundo inteiro estivesse observando e esperando o movimento errado. Tudo dependia daquelas poucas horas. E Lúcia sabia que, se falhassem, as consequências seriam irreparáveis. Com um último olhar para Helena, Lúcia se preparou para a fuga. Ela sabia que a segurança da filha era tudo o que importava agora. Não havia espaço para hesitações. Cada passo em direção à porta era uma promessa de que ela, finalmente, poderia tirar Helena das garras de Arthur. Mas o que Lúcia ainda não sabia era que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Não seria apenas uma fuga física, mas uma batalha para destruir o império de mentiras que Arthur havia erguido ao redor deles. A cidade parecia flutuar no limiar entre a realidade e o delírio, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativas que ninguém se atrevia a nomear. Lúcia estava sentada ao lado de Helena, o rosto pálido da filha refletindo a fragilidade de uma vida à beira da ruptura.
Cada respiração de Helena era uma promessa não dita, uma ressurreição que estava sendo preparada com um cuidadoso equilíbrio entre a ciência e o instinto. O Dr. Azevedo, com sua calma clínica, trabalhava com uma precisão quase mística, decifrando a biologia do veneno que havia sido meticulosamente injetado na jovem mulher ao longo dos últimos meses. Lúcia não sabia ao certo o que era pior: o veneno que destruiu o corpo de Helena ou o veneno que corroeu sua mente, uma toxina insidiosa chamada traição, uma faceta do controle psicológico que ninguém poderia ver até ser tarde demais. Mas o que realmente acontecia, no fundo de tudo isso, era mais complexo do que o simples envenenamento. O veneno não era apenas físico, ele se infiltrava nas camadas mais profundas da consciência de Helena, como uma teoria conspiratória que se torna uma crença e depois se transforma em uma realidade. O que Arthur e Marta haviam feito não era apenas um crime contra o corpo, mas um crime contra a própria verdade. Uma tentativa de manipular o curso da vida de Helena para moldá-la de acordo com seus próprios desejos egoístas. Lúcia sentia a tensão dessa revelação como uma agulha que se cravava nas profundezas de sua mente, lembrando-a a cada segundo de que a batalha não era só para salvar Helena fisicamente, mas para restaurar a realidade em um mundo que começava a se desintegrar ao redor delas. Ricardo, sempre atento, tornava-se mais do que um simples aliado. Ele se tornava uma presença quase metafísica na narrativa de Lúcia, um catalisador de ação, mas também alguém que entendia que havia algo além do que estava à vista. Ele sabia que a maior parte da batalha havia sido ganha na mente de Lúcia no momento em que ela decidiu enfrentar a verdade. Agora, ele só precisava garantir que ela não perdesse o foco. Enquanto ele se mantinha ao redor da clínica, observando e esperando, Lúcia se via, paradoxalmente, mais confiante, mais focada. A revelação de que o veneno tinha sido introduzido de maneira sistemática, que cada dose de medicamento havia sido projetada para manter Helena em um estado de semiconsciência, agora tornava-se o motor da luta de Lúcia. Ela não apenas estava em uma missão de resgate, ela estava em uma missão de justiça. A cada novo dia, Lúcia via os sinais de recuperação em Helena. Mas esses sinais eram como flashes de luz em uma noite escura, rápidos, quase ilusórios. As forças que tinham controlado a mente e o corpo de sua filha estavam profundamente enraizadas, e Helena parecia perder a noção do tempo, a noção do que era real e do que havia sido manipulado. O próprio ato de despertar de Helena parecia quase antinatural, como se fosse necessário desvelar uma camada após a camada de mentira, despojar a realidade das roupas feitas por Arthur e Marta. E, então, veio o momento da descoberta, a revelação completa. O Dr. Azevedo finalmente confirmou o que Lúcia já começava a suspeitar. As substâncias nos remédios eram venenos letais, mas de uma forma mais insidiosa, mais silenciosa. Elas não causavam danos imediatos, mas eram projetadas para agir lentamente, para matar a vontade e a energia de Helena, para quebrar sua psique antes que o corpo fosse fisicamente destruído. Era como se a própria vida fosse sendo drenada dela, uma gota de cada vez, até que a escuridão se tornasse sua única realidade. Quando Lúcia ouviu isso, uma parte de sua alma se partiu. A dor foi imensa, mas também houve um tipo de clareza, a compreensão de que se ela não tivesse agido, se tivesse esperado mais um pouco, o que aconteceria a Helena seria irreparável. A vida da filha estava agora nas mãos dela, e a responsabilidade de devolver-lhe a liberdade era ainda mais pesada do que qualquer peso físico. Mas havia outro problema. Arthur não iria simplesmente se deixar perder.
Não, o homem que ela conhecera e de certa forma amara estava agora envolto em uma teia de mentiras e manipulações que o tornavam ainda mais perigoso. Ele não só queria destruir Helena fisicamente, mas precisava fazê-lo em um nível psicológico, para possuí-la completamente, para controlar até mesmo sua própria percepção de si mesma. E agora, sabendo que ele tinha perdido o controle, estava indo atrás da última coisa que ele poderia perder, o poder. Arthur, então, começava sua caçada. A fúria dele era como um reflexo do veneno que ele próprio havia introduzido em suas vidas. Lenta, silenciosa, mas com uma força tão potente quanto qualquer tempestade. Ele não iria permitir que Lúcia interferisse. Ele iria buscar de volta o que considerava seu, com qualquer preço. Mas Lúcia, agora mais do que nunca, sabia que a batalha estava longe de ser vencida. A fuga estava apenas começando. O perigo nunca vem como um estrondo, mas como um sussurro, como uma sombra que se estica pela sala até alcançar a parte mais obscura da mente. E foi isso que Lúcia sentiu ao longo dos dias seguintes, uma sensação crescente de que algo estava prestes a se romper. O hospital, que até então parecia ser um refúgio seguro, agora se tornava um local carregado de ameaças invisíveis. Ricardo, com sua percepção aguçada, já havia notado a presença de algo estranho. Movimentos furtivos nas imediações, o som de pneus frenando abruptamente à distância, um carro estranho rondando o quarteirão. Tudo parecia funcionar como um relógio de precisão, mas Lúcia não podia se dar ao luxo de subestimar a situação. Ela sabia que o perigo estava se aproximando, mas de uma forma tão insidiosa que mal podia identificar sua origem. Era como se a própria realidade estivesse sendo reescrita, com linhas borradas, personagens em posições trocadas, e o futuro se desdobrando em direções imprevisíveis. A cada manhã, o Dr. Azevedo fazia o que podia para aliviar os danos causados pelo veneno, e apesar dos esforços da equipe médica, a saúde de Helena ainda estava em frangalhos. A recuperação era lenta e dolorosa, e Lúcia sentia a angústia crescente em seu peito, uma sensação de impotência diante do que estava acontecendo com sua filha. Mesmo quando a melhora começava a se mostrar, um leve brilho nos olhos de Helena, um sorriso tímido em seu rosto pálido, Lúcia sabia que o verdadeiro jogo estava longe de terminar. A mente de Helena, ainda confusa e desorientada, precisava de mais do que tratamento médico. Precisava de um processo de recuperação psicológico que ninguém ali poderia realmente entender. E isso era algo que só Lúcia poderia fornecer. Mas a tensão que crescia no hospital era apenas um reflexo do que acontecia fora dele. O telefone de Lúcia tocou numa noite fria, a chamada inesperada, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Quando ela atendeu, ouviu uma respiração abafada. Do outro lado da linha, nada mais, apenas o ar, carregado de uma presença ameaçadora. Quem estava por trás daquela ligação? Era alguém tentando avisá-la? Ou talvez alguém tentando dizer que, embora sua filha estivesse a salvo, o verdadeiro perigo não havia passado? As perguntas se acumularam sem respostas, enquanto a mente de Lúcia girava em um turbilhão de possibilidades, todas conectadas por um fio invisível que a levava de volta a Arthur, aquele homem que ela pensara conhecer, mas que agora parecia se revelar em sua verdadeira forma, uma besta dissimulada, disfarçada de homem, capaz de fazer qualquer coisa para preservar seu império de mentiras. E foi nesse momento de incerteza que a verdade começou a se revelar. A ligação não era apenas um aviso, era uma confirmação. Arthur estava mais perto do que nunca. As investigações que Lúcia havia iniciado, as evidências que ela agora possuía, haviam chegado aos ouvidos de Arthur, como ela sabia que eventualmente aconteceria.
Ele, com sua rede de influências e contatos, começava a montar uma operação para localizar a filha e aniquilar qualquer possibilidade de expô-lo publicamente. O tempo estava se esgotando e Lúcia sabia que não tinha muito mais espaço para manobrar. Cada movimento seu estava sendo vigiado, cada decisão gravada e medida. Ricardo, como sempre, estava atento. Ele sentiu o perigo se aproximando antes que qualquer outra pessoa percebesse. Sabia que o jogo estava se intensificando, que cada passo que davam poderia ser o último antes da confrontação definitiva. Ele procurou maneiras de reforçar a segurança ao redor do hospital, mas sabia que a verdadeira proteção vinha de algo mais. Não se tratava apenas de cercar a área com segurança física, mas de antecipar a mente de Arthur, compreender os passos do inimigo antes mesmo que ele se movesse. Isso era o que Ricardo fazia de melhor. Ele não apenas via o futuro, ele o manipulava, ajustava-o para que se tornasse um reflexo de suas próprias intenções. A situação tornava-se cada vez mais surreal. Uma espiral de ações e reações que desafiavam a própria lógica da percepção humana. O hospital, agora, não era mais apenas um lugar de cura, era um campo de batalha, onde a guerra psicológica e a batalha física se misturavam em uma coreografia complexa de intenções não declaradas. Lúcia sabia que Arthur se aproximava, mas havia algo ainda mais perigoso em jogo. O homem que ela conhecera e amara já não existia. O que restava dele era uma figura distorcida, guiada por um único desejo: manter seu controle absoluto a qualquer custo. E enquanto isso, Lúcia e Helena eram forçadas a navegar por um labirinto de mentiras, cercadas por um muro de sombras que não poderiam ver, mas certamente sentiam. O jogo estava prestes a atingir seu ápice. Lúcia estava mais determinada do que nunca, mais focada no objetivo que agora se mostrava como a única salvação para sua filha. Mas a pergunta que se arrastava na mente dela, à medida que o perigo se aproximava, era simples e inquietante. O que aconteceria quando as mentiras finalmente se desmoronassem? Quais seriam as consequências quando a verdade emergisse das sombras? Era uma pergunta para a qual ela ainda não tinha respostas. O enigma do tempo, como sempre, se estendia diante de Lúcia, deformado e esticado pela percepção distorcida da realidade. Cada minuto parecia se alongar, como se a própria noção de agora estivesse sendo dilatada por forças invisíveis. Ela sentia isso como uma pressão, uma vibração aguda que fazia seus nervos se esticarem até o limite. A expectativa de que algo, inevitavelmente, estava prestes a acontecer fazia o mundo ao seu redor parecer mais distante, como se fosse uma peça de teatro sendo encenada por marionetes que mal podiam ver os fios que as controlavam. Ricardo, com seu olhar observador, já tinha percebido o movimento do inimigo. O carro suspeito, o jogo de sombras que se movia nos arredores do hospital. Ele sabia que Arthur estava mais perto do que nunca. A paranoia começava a crescer entre os membros da equipe de segurança, mas ninguém sabia ao certo em quem confiar. Lúcia sentia que o cerco estava se fechando. Até o ar parecia mais denso, carregado com o suspense de uma tragédia iminente. Arthur, o homem que ela um dia amou, agora se tornava um monstro na visão dela, mas não um monstro qualquer. Ele era o produto de algo mais profundo, algo que ela não queria encarar. Ele era o reflexo do medo e da ganância projetados em um ser humano, e ele estava vindo em sua direção. O telefone tocou novamente, como um eco de sua primeira ligação. Mas desta vez, a mensagem era clara. A caça tinha começado. Arthur, com sua rede de contatos e seu poder de suborno, soubera onde estavam. Ele tinha os meios, as conexões e, o mais perigoso de tudo, a determinação. Ele não iria permitir que a verdade viesse à tona.
Lúcia sentiu o peso de sua própria impotência diante do grande jogo em que agora estava envolvida. Cada movimento parecia ser uma jogada de xadrez, e no fundo ela sabia que as peças estavam sendo movidas por uma força que ela mal conseguia compreender. A luta, que começou com a simples preocupação de uma mãe com sua filha, agora se desdobrava em um campo de batalha psicológico. Ela começou a montar um plano de fuga, uma estratégia que envolvia mais do que apenas segurança física. Ela precisava sair dali com Helena antes que Arthur encontrasse uma maneira de destruir tudo o que ela estava tentando salvar. Mas o tempo estava contra ela. O Dr. Azevedo havia alertado que Helena ainda não estava completamente estável. O risco de um novo colapso era iminente. Cada dia que passava parecia ser um fio tênue que poderia romper a qualquer momento, arrastando tudo para o abismo. Ricardo, sempre atento, já havia notado o aumento da atividade ao redor do hospital. Ele estava em movimento constante, tentando rastrear cada possível entrada e saída, garantindo que nada passasse despercebido. Mas a verdadeira ameaça, ele sabia, não estava no que podia ser visto, mas no que estava oculto sob a superfície, uma rede de mentiras e manipulações que Arthur tinha cuidadosamente construído. Ele precisava proteger Lúcia, mas também sabia que ela precisava agir agora, não mais no campo da defesa, mas da ofensiva. A única maneira de acabar com aquilo era desmantelar a operação inteira, destruir as fundações do castelo de cartas que Arthur havia construído com tanto esforço. Mas o dilema era claro. O tempo estava contra eles. Lúcia e Ricardo estavam em uma corrida contra as sombras, com Arthur agindo rapidamente para encontrar seu ponto de contato dentro do hospital, disposto a usar qualquer tática para conseguir o que queria. O que ele queria, no fundo, não era apenas Helena de volta, mas a percepção de controle, o domínio absoluto de uma narrativa que ele soubera manipular por tanto tempo. Ao longo de toda a tensão, Lúcia sentia a desconfiança se infiltrar em cada espaço ao seu redor. As peças do tabuleiro estavam sendo arranjadas e ela tinha que se perguntar quem estava realmente do seu lado. A confiança nesse momento se tornava uma moeda rara, quase impossível de obter. A ligação anônima, o olhar furtivo dos médicos e enfermeiros, tudo indicava que o ambiente estava saturado, com forças que não podiam ser facilmente identificadas. Era como se todos estivessem envolvidos em um jogo em que as regras estavam sendo constantemente alteradas. Lúcia sabia que a única maneira de garantir a sobrevivência de Helena e revelar a verdadeira natureza de Arthur era agir rapidamente. Mas à medida que o cerco se fechava, a sensação de que algo maior estava prestes a se desdobrar se intensificava. Ela estava prestes a dar um passo decisivo, um movimento que poderia mudar o curso das coisas. Mas o que aconteceria se fosse tarde demais? A pergunta persistia em sua mente. O que aconteceria quando as peças finalmente se encaixassem? O que Arthur faria quando finalmente estivesse cara a cara com a verdade? O hospital estava em um estado de alerta silencioso, como se a própria estrutura estivesse ciente do que se aproximava. Lúcia podia sentir isso em cada respiração, nas sombras que se arrastavam ao longo dos corredores, no súbito silêncio que tomava conta do ambiente quando ela passava. As paredes, que antes pareciam ser um refúgio seguro, agora pareciam estar se comprimindo como se estivessem prestes a desabar. O medo, aquele medo indefinido e impreciso, estava no ar, não como uma presença tangível, mas como um pressentimento que se espalhava por cada célula de seu corpo. Arthur estava chegando, isso era óbvio. Mas o que mais a assustava não era a proximidade física do homem, mas o que ele representava. Ele não era mais apenas um marido tirânico, não era apenas o homem que ela uma vez conheceu. Arthur se transformara em algo mais profundo, mais insidioso,
uma representação da necessidade humana de controle absoluto, da compulsão de destruir tudo que se opõe à própria visão de poder. Ele era a personificação do medo transformado em ação e sabia que, para ele, não havia limites. Se ele precisasse destruir tudo em seu caminho para manter o controle, ele o faria. Ele já estava se aproximando, movendo-se como uma sombra, com uma calma perturbadora, planejando cada passo com uma precisão doentia. Lúcia não tinha tempo para contemplar mais a natureza do monstro que Arthur se tornara. A ameaça era real e palpável agora, e ela sabia que sua única chance de proteger Helena era agir antes que ele chegasse. O plano estava em funcionamento. Cada segundo contava, mas havia algo mais, algo que ela não podia ignorar. Ela não estava apenas fugindo de Arthur, ela estava fugindo de um sistema de controle maior, mais poderoso, que se estendia muito além da presença de seu marido. As peças estavam todas se encaixando e o tabuleiro de jogo estava prestes a virar. Ricardo, sempre atento, estava se movendo como um espectro, desaparecendo e reaparecendo nas sombras do hospital. Ele sabia que a situação estava prestes a se tornar explosiva. A percepção dele sobre os movimentos de Arthur era quase sobrenatural. Ele já tinha sentido a mudança no comportamento dos outros ao redor do hospital. Pequenos gestos que indicavam o medo, o pânico, o desejo de sobrevivência. A tensão estava no ar e cada movimento de Arthur, cada palavra, era como uma chave que girava em um cadeado. Lúcia estava agora de volta ao quarto de Helena, seus olhos fixos na filha, que estava deitada, fraca, mas visivelmente mais consciente. O veneno, embora ainda presente em seu sistema, parecia estar cedendo lentamente, mas o que mais preocupava Lúcia não era a recuperação física de Helena. Era o estado psicológico da filha, o trauma profundo que ela estava absorvendo. O que aconteceria quando Helena finalmente se desse conta de tudo o que havia ocorrido? O que aconteceria quando ela confrontasse a verdade? A mente humana, como uma lâmina afiada, pode ser tanto uma ferramenta de sobrevivência quanto um campo de batalha. E Lúcia sabia que sua filha estava em um ponto crítico de vulnerabilidade. Quando Arthur finalmente chegou, ele não fez alarde. Sua presença foi como uma força gravitacional, atraindo tudo ao redor para sua órbita. Lúcia não sabia por quanto tempo poderia manter a fachada de calma, mas sabia que não podia vacilar agora. Ela se colocou entre Arthur e Helena como uma barreira humana, disposta a tudo para proteger a filha. Ela não era mais a mulher que Arthur conhecia. Ela era uma mãe, uma força em si mesma, uma guerreira disfarçada de mulher. Arthur, com seu olhar penetrante, tentou ganhar vantagem, mas não estava mais em controle da situação. Ele tentou convencê-la de que tudo não passava de um mal-entendido, que Helena precisava voltar para casa, que as coisas estavam sob controle. Mas a mentira era tão evidente quanto o olhar vazio nos olhos de Helena, que mal conseguia reagir. Lúcia permaneceu firme. O que Arthur não entendia era que ele não estava mais falando com a mulher que havia casado, mas com alguém que finalmente compreendia o preço da verdade. Enquanto isso, Ricardo fazia seu movimento. Ele sabia que a situação estava prestes a se intensificar e, ao avistar os seguranças do hospital se aproximando, correu para garantir que as evidências fossem protegidas. As gravações, as provas que ele tinha coletado, seriam a chave para desmantelar o império de mentiras que Arthur havia construído. O momento decisivo estava finalmente chegando e Lúcia podia sentir o peso da escolha diante dela. O que faria quando a linha entre a verdade e a mentira fosse finalmente cruzada? Seria ela capaz de sobreviver ao confronto final? A tensão explodiu quando os seguranças do hospital, alertados pela movimentação de Ricardo, invadiram o local. A luta se tornou inevitável.
Arthur, percebendo que seu império estava prestes a desmoronar, perdeu o controle e tentou fugir. Mas ele estava cercado. A polícia chegou com uma precisão cirúrgica, prendendo-o rapidamente. E foi nesse momento, entre o caos e o som da algema batendo, que Lúcia sentiu, pela primeira vez, uma verdadeira sensação de alívio. Ela havia vencido, mas a batalha, como ela sabia, era apenas uma parte de algo muito maior. A libertação de Helena não foi um ato triunfante, como Lúcia havia imaginado. Quando o sol finalmente despontou sobre o horizonte, trazendo uma luz suave ao hospital, ela se sentiu como se estivesse atravessando um túnel sem fim. O alívio estava lá, sim, mas havia algo mais profundo, algo que se entranhava nas dobras do seu ser. O mundo não voltaria a ser o mesmo. O enigma de sua própria existência, de tudo o que ela havia acreditado ser seguro, estava agora em desconstrução. Doutor Azevedo, sempre profissional, abordou Lúcia com a calma habitual, mas seus olhos, por trás dos óculos grossos, estavam marcados por uma preocupação não dita. Helena estava segura fisicamente, mas o veneno não havia sido apenas químico. Não era só o corpo que estava sendo curado, mas algo mais. A mente, o espírito. A mente humana, como Robert Anton Wilson gostava de dizer, era como uma rede de sinais. A maior parte do tempo, nem mesmo os próprios sinais sabiam o que estavam transmitindo. E Helena estava começando a se perceber como parte dessa rede, agora desmembrada, agora sabendo da rede de mentiras em que estava aprisionada. Lúcia sentia uma estranha sensação de deslocamento, como se estivesse observando sua vida de fora. As coisas não pareciam mais tão lineares, tão concretas. A prisão mental de Arthur, a maneira como ele manipulava e controlava, agora se desmoronava em um turbilhão de conceitos que ela mal podia compreender. Não era só a prisão de sua filha que ela havia destruído. Era também a maneira como ela própria se via no mundo. Ela estava fora do tempo, em um espaço onde todas as regras estavam sendo reescritas a cada respiração. Ricardo, sempre o observador pragmático, estava ao lado dela, mas ele sabia, assim como ela, que isso não terminaria ali. Não apenas por causa da prisão de Arthur, mas porque o que Arthur representava continuaria vivo. O jogo de manipulação, controle e subversão de significados não era apenas um jogo individual, mas uma estrutura enraizada na sociedade, na cultura. A polícia havia feito sua parte, prendendo Arthur e Marta, mas a prisão deles era apenas física. A verdadeira prisão, o verdadeiro cárcere, estava em outro lugar. Lúcia sabia que a mente de sua filha, fragilizada, precisaria de mais do que apenas cuidados médicos. O que ela e Helena precisavam era de tempo, e talvez até mais do que tempo. Elas precisavam reconstruir a percepção do mundo, desconstruir tudo o que fora imposto a elas. A ideia de libertação estava carregada de um novo significado. O simples fato de ter livrado Helena de Arthur não era o fim, mas um novo começo, que parecia, à primeira vista, ser apenas uma miragem distante. Ela olhou para a filha, ainda enfraquecida, mas com uma nova luz em seus olhos. A recuperação seria longa, o veneno deixara marcas profundas, mas Helena começava a se reconectar com uma parte dela mesma que havia sido sufocada por meses de manipulação. Os primeiros passos seriam dolorosos. A mente humana não se refaz com facilidade. Não havia como apagar o que foi vivido, como apagar as memórias dos traumas, mas havia uma possibilidade de reconstrução. A mídia já estava começando a especular sobre o caso, alimentada pela verdade que agora começava a emergir. Arthur e Marta eram os vilões, mas quem seriam os heróis? Lúcia, a mãe que lutou pela filha? Sim, mas havia mais. Ela estava começando a perceber que não se tratava de uma luta simples, mas de um embate com algo maior. O mundo em que viviam
Estava recheado de forças invisíveis, jogos de poder, símbolos e significados que nos governam sem que saibamos. O que aconteceria quando a verdade não fosse apenas sobre quem fez o quê, mas sobre o que cada um de nós acreditava ser verdadeiro? Ricardo, no fundo, sabia que ele e Lúcia estavam em um caminho sem volta. As cartas estavam na mesa, e o que parecia ser uma vitória para Lúcia e Helena também era uma derrota. O controle mental de Arthur tinha sido quebrado, mas a mente humana é mais complexa do que a simples luta entre opressores e oprimidos. O verdadeiro desafio seria quando Helena começasse a questionar tudo o que ela sabia, quando as camadas de controle de sua própria percepção se desintegrassem e ela começasse a perceber as múltiplas realidades possíveis. Enquanto isso, a justiça tomava seu curso. As investigações se intensificaram e a prisão de Arthur parecia iminente. A mídia, sempre pronta para extrair o máximo de sensacionalismo, estava aplaudindo a prisão do vilão. Mas Lúcia sabia que a história estava longe de ser contada, que o enigma se estendia para além das grades da prisão, para além do julgamento de um homem. O veneno, tanto físico quanto psicológico, estava infiltrado em todos os cantos da sociedade. Era uma guerra silenciosa, invisível, e eles haviam apenas começado a escavar o primeiro buraco no muro. O verdadeiro confronto estava apenas no começo. A sala estava silenciosa, o tipo de silêncio que precede uma mudança cósmica. Lúcia estava sentada ao lado de Helena, seus olhos fixos na filha, que agora parecia tão diferente, mais forte, mais ciente. Helena não era mais a mesma mulher, que se encontrava sob o feitiço de Arthur, a mulher que estava lentamente sendo dilacerada pela manipulação mental, física e emocional. Não. Helena agora começava a entender que as grades que a haviam aprisionado não eram apenas físicas, mas psíquicas. As noções que ela tinha de si mesma e do mundo estavam começando a se desconstruir, e com isso, uma nova construção começava a emergir. O processo de recuperação não seria apenas médico, não seria apenas físico, era psicológico, uma verdadeira reconstrução da consciência. Lúcia, por sua vez, observava sua filha com um misto de orgulho e tristeza. O que havia sido arrancado delas ao longo desses meses, o que a manipuladora teia de Arthur havia feito com elas, não poderia ser facilmente restaurado. Ela sabia disso. Sabia que o caminho à frente seria longo, tortuoso e provavelmente repleto de mais revelações dolorosas. Mas também sabia que Helena agora estava mais forte do que jamais imaginou. O que o mundo havia tentado tirar delas, elas iriam resgatar, peça por peça. O mundo fora do hospital também estava mudando. A prisão de Arthur e Marta foi um espetáculo para os meios de comunicação, um jantar de última noite para uma sociedade sedenta por escândalos. O caso foi amplamente coberto, com Arthur sendo retratado como o vilão perfeito. Mas Lúcia não se deixava enganar pelas narrativas simplistas que a mídia costumava vender. Ela sabia que a história era muito maior do que isso. Sabia que Arthur não era o único responsável por essa cadeia de eventos. Ele era apenas a face visível, a ponta do iceberg. A verdadeira estrutura de poder, de controle, de manipulação, estava muito mais enraizada na sociedade do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo, que se tornara um aliado fundamental, também estava refletindo sobre o impacto mais profundo do caso. O que aconteceria com ele agora? Ele havia sido uma peça essencial no quebra-cabeça, mas ele sabia que essa história não acabaria com a prisão de Arthur. Ele também sentia que estava sendo atraído para um jogo muito maior, um jogo que ele não sabia se estava preparado para jogar. Mas ele continuava, não porque fosse herói, mas porque não havia outra escolha. Às vezes, o destino se desvela, para nós,
não como uma linha reta, mas como uma série de bifurcações, cada uma mais complexa que a anterior. Ricardo sabia que esse processo de cura, de reconstrução, também era seu. Lúcia e Helena, no entanto, tomaram uma decisão radical. Elas não voltariam para a antiga mansão. Não se tratava apenas de escapar de um lugar físico, mas de deixar para trás uma identidade, uma versão de si mesmas que havia sido construída por meio de mentiras e manipulação. A antiga vida delas estava morta, enterrada sob as camadas de dor e trauma. O futuro, esse sim, era um mistério, mas era um mistério pelo qual ambas estavam dispostas a lutar. A venda da mansão foi apenas o começo. Lúcia sentiu que precisavam começar de novo. Não só fisicamente, mas psicologicamente, como se tivessem sido jogadas de volta ao mundo, mas agora com uma nova percepção. O veneno, em sua essência mais simbólica, havia sido erradicado. Mas as cicatrizes que ele deixou nas mentes de ambas ainda precisavam de cuidado. A recuperação seria um processo longo e sinuoso, mas era o único caminho. Ela sabia que, enquanto olhasse para o passado, veria a forma de Arthur se dissolver cada vez mais nas sombras, como um personagem que perdera seu papel no grande teatro da vida. Ele era uma criação de um sistema maior, e o sistema não desapareceria com ele. Lúcia começava a perceber que o verdadeiro inimigo não estava em uma figura concreta, mas na maneira como as pessoas, como a sociedade em geral, lidam com o poder, a verdade e a manipulação. O que Arthur fez, o que Marta fez, era apenas a ponta do iceberg. E o mundo continuava a girar em torno de um eixo invisível. Agora, Lúcia estava pronta para reescrever sua própria história, com Helena ao seu lado. A mudança não seria imediata, não seria simples. Mas a transformação já havia começado. O amor entre mãe e filha, um amor que desafiava todas as forças externas, estava se consolidando em algo mais poderoso do que qualquer força que Arthur ou Marta pudessem ter imposto. Enquanto caminhavam para um novo futuro, a última coisa que Lúcia se permitiu foi sorrir. Não era um sorriso de vitória, mas um sorriso de aceitação, de compreensão. Ela sabia, no fundo, que o verdadeiro poder estava em sua capacidade de perceber as múltiplas realidades, as múltiplas camadas de controle e manipulação, e escolher, finalmente, viver uma vida livre, mesmo que no caos. O amor, como sempre soubera, era a única força capaz de superar qualquer barreira. E agora, pela primeira vez, ela se sentia verdadeiramente livre.